वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चन तं शरण्यं भीतात्तिहं पुनतपालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपोवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकेतनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Kalu Narajan Jagatam Param Gurum Trilokunatha Natapad Pankajam Kalu Narajan Jagatam Param Gurum Trilokunatha Natapad Pankajam Prayena Marta Bhagavantam Achyutam Yakshanti Pasanna Vibhinna Chetasa Kalu Narajan Jagatam Param Gurum Trilokunatha Natapad Pankajam Prayena Marta Bhagavantam Achyutam Yakshanti Pasanna Vibhinna Chetasa. Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Shishila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Jagadguru disse que coletar coisas que não têm nenhuma relação com Krishna Bhajana, coletar coisas que não têm nenhuma conexão com Krishna Bhajana, esta tem sido a doença crônica daquelas almas condicionadas. As almas condicionadas estão sempre ocupadas coletando coisas materiais que não têm nenhuma conexão com Krishna Bhajana. Krishna Bhajana é algo tão excelente, que se alguém desenvolver o gosto, eu estou certo que, num período de tempo infinito, ele ou ela não poderá abandonar o Krishna Bhajana. Mas o primeiro ponto é que eles não estão desenvolvendo o gosto pelo Krishna Bhajana. Este é o principal ponto. Este é o ponto vital, que ninguém está obtendo esse verdadeiro gosto do Krishna Bhajana, porque se realmente eles desenvolverem o gosto, então certamente eles não poderão abandonar o Krishna Bhajana. Coletar coisas que não têm conexão com Krishna Bhajana, esta é uma doença crônica das almas condicionadas. As almas condicionadas estão sempre coletando coisas que não têm nenhuma relação com Krishna Bhajana. Na verdade, a alma condicionada, elas têm um ângulo em sua visão. As almas condicionadas, elas têm um ângulo em sua visão. Ou seja, o darshana delas não é claro. A alma condicionada estão numa condição condicionada, presa à Maya. Então a visão delas não é clara, ou seja, elas não conseguem ver as coisas como elas são. Elas não conseguem ver o que há no mundo transcendental, a Prakriti Jagat. Elas não podem obter uma realização direta, embora elas ouçam um Harikatha de uma alma muito realizada, ainda assim elas estão desatentas, elas estão ouvindo o Harikatha, mas ao mesmo tempo não estão evitando totalmente a satsanga. A satsanga é algo mais sutil do que o coronavírus. A satsanga, a associação mundana, pode entrar no seu coração de uma maneira tão sutil que você não consegue perceber. Esse é o principal problema. Todos nós pensamos, eu não estou fazendo a satsanga. Mas sabendo ou não sabendo, todas as almas condicionadas estão cultivando associações mundanas, a satsanga. Posso falar novamente sobre Jiva Tattva? Há muito tempo, eu devo dar um toque final nesse tópico de Jiva Tattva. Eu quero dar um lembrete para vocês. Vocês sabem muito bem do Chaitanya Charitamrita. Na verdade, todo mundo sabe. Todo mundo pode memorizar isso. Todo mundo sabe. Jive Swarup Krishna Nityadas, it's okay. Jive Swarupa Roy Krishnera Nityadas, isso tudo bem. Mas existe uma discussão científica sobre este ponto. Então você pode realizar ou compreender. Então é muito fácil falar este verso. Mas compreender essa posição tatashta, tatashta significa que nem é bom nem é ruim. Tatashta significa uma posição marginal, à margem, mas isso não é possível na prática. Aquele dia eu estava falando no Harikatha que a Bada Jiva, a alma condicionada, elas são tão fracas,
que sempre são influenciadas por Maya. Elas sempre, por um período de tempo infinito, elas têm sido influenciadas por Maya. Tatastha Bhava, essa posição marginal, existe na Swarupa da Diva, na posição original da Diva de maneira sutil. Você deve compreender isso. E as almas autorrealizadas? Eu posso falar um pouco sobre Diva Tattva, embora o tópico de hoje seja totalmente diferente. Então, por um período de tempo infinito, existem aqueles que estão fazendo Bhagavata Seva, servindo o Supremo, e aqueles que são avessos a Krishna, ao serviço a Krishna, Nitya Bahirmukha, estão por um período de tempo infinito indo contra Krishna. Mas, de qualquer maneira, se elas perceberem que assim já deu esse tipo de desfrute material, sofrimento material, eu não preciso mais disso. Então, aquela diva, ela pode obter a associação de Guru Vaishnava. Pela misericórdia do Senhor Supremo, elas podem receber essa associação. Se o seu Sukriti for alto, então, primeiro de tudo, antes de começar o Haribhajana, tente entender. Alguém pode dizer que existe essa posição original que é a margem? Sim. Isso é como um gás ideal. Na química e na física, aqueles cientistas, sabe, eles fazem essa suposição de um gás ideal nessa temperatura, nessa pressão, sabe? Mas na prática, na realidade, você não pode mostrar um gás ideal. Isso serve para um cálculo matemático. Eles estabeleceram para um cálculo esse gás ideal. Então, na verdade, a posição marginal é Nirvishesha Bhava. Ou seja, não é bom, não é ruim. Como pode ser? Então, ou a diva estará fazendo Maya Seva, servindo Maya, ou ela vai estar servindo o Supremo. No meio do caminho não há como ficar. É uma posição Nirvishesha, uma posição indiferenciada. Então, quando a alma condicionada, primeiro ela tenta perceber, olha, já deu, eu não preciso mais de nenhum desfrute material e eu não quero mais sofrer neste mundo material, quero parar com isso, já deu para mim. E especialmente quando ela pode compreender que todo o meu corpo, a minha mente, todos os objetos materiais visíveis e os que não são visíveis, porque eu posso ver aquilo que está diante de mim, mas a alma condicionada, ela tem alguma limitação. Ou seja, se tiver algo muito perto dos seus olhos, se eu colocar um livro muito perto dos seus olhos, você não consegue ver. E se eu colocar muito longe dos seus olhos, você não consegue ler também. Então, sob algumas restrições, os nossos órgãos sensoriais podem operar. Sob algumas restrições, um limite, né? A nossa mente, nossos órgãos sensoriais operam. Fora dessa limitação, nós falhamos. A gente pode aplicar o nosso cérebro, nosso poder financeiro, nossa influência social, mas aquele Bhagavata Tattva, o Senhor Supremo, está além da compreensão humana. E o que está além da compreensão humana, Prabhupada sempre dizia que a Bada Diva, a alma condicionada, sempre está ocupada em coletar coisas que não estão relacionadas com Krishna Bhajana. Elas não estão relacionando tudo. Ou seja, até quando você dorme, você toma prashadam, como você fala, cada fração de segundo, cada ação, cada respiração deve ser a favor de Bhakti. Esta é a técnica. Todas as ações da minha vida devem ser favoráveis ao Krishna Bhajana, Hari Bhajana. Este é o verdadeiro Hari Bhajana que nós precisamos desenvolver, esse tipo de humor pela misericórdia de Guru Vaishnava. Então, Prabhupada dizia que as almas condicionadas estão sempre ocupadas coletando coisas que não têm conexão com Krishna Bhajana. Prabhupada diz que essa aversão ao serviço a Krishna se chama luxúria. Você entende? Eu estou falando bengali, porque alguns de vocês estão aprendendo bengali. Eu tenho esperança no meu coração que um dia vocês possam entender.
Krishna seva vimukhatai. Vimukhatha apornam kam. Krishna seva vimukhatha. I mean the averseness. Ou seja, a aversão, Bahirmukh, a aversão a Krishna Seva, isso se chama kama, luxúria. Essa é a explicação. Ou seja, aquele humor, aquele sentimento, aquela disposição que não apoia Krishna Seva, se chama luxúria, desejo pessoal. Então, na verdade, a alma condicionada não pode ficar na posição neutra. Ontem eu estava completando um artigo sobre isso também, falando sobre isso. Olha, nesse mundo infinito, quem é que pode ficar numa posição neutra? Todos podem proclamar, olha, eu sou neutro, mas na prática é impossível. Então, na verdade, a alma condicionada, quando ela pode pelo menos perceber, olha, já deu, eu já vivi o suficiente, eu não quero desfrutar da matéria, porque do Bhagavad Gita nós sabemos aqueles que são realmente inteligentes, eles nunca vão querer desfrutar com os sentidos materiais, nunca buscam isso. Quem é um sadhu? Quem é um sadhu? Uddhava Maharaj perguntou para Krishna um ponto. Quem é um sadhu? Em poucas palavras eu quero saber. E Krishna Bhagavan respondeu que aquele que é muito habilidoso, muito esperto, que tem uma ideia completa sobre o que é cativeiro e o que é liberdade. Ele é um sadhu. Quem é um pandita? Pandita é um verdadeiro sadhu. Porque pandit, esse título, nós somente podemos aplicar para aqueles que são estão realmente ocupados em Hari Seva, Krishna Seva, porque Pandit não significa alguém que estudou os Vedas, Vedantas, isso tudo. Posso dar um exemplo, porque para compreender os Shastras, eu sei que você é inteligente, talvez você tenha muito dinheiro, possa comprar muitos livros, mas quem pode te dar a realização? Realização não é algo que você possa brigar, você vai lutar para conseguir realização, não é possível. A realização só é possível pela misericórdia de Sadhu, Guru, Vaishnava. Apenas é possível pela misericórdia de Gurudev. É possível você compreender, sentir no seu íntimo o que está escrito nos Shastras. Não do contrário, realização não é algo tão fácil. Então, o que Krishna quer dizer? Pandito bandhamakshabit. Krishna Bhagavan disse, aquele é um verdadeiro pandita, aquele que tem uma ideia completa, clara, sobre, olha, isso é cativeiro e isso é liberdade. Liberdade significa Krishna Seva, servir Krishna. Muitas vezes eu expliquei antes. Isso significa que aquele é um verdadeiro pandita, um verdadeiro sadhu, aquele que tem uma ideia clara, que é muito habilidoso em cortar o cativeiro. Aquele que é muito habilidoso em cortar o seu cativeiro também. Apenas pelo seu esforço pessoal, você não pode sair de Maya. Apenas Sadhguru Vaishnava podem cortar o seu cativeiro muito facilmente, desde que você tenha submissão. Existe essa condição. Agora, Prabhupada diz, ok, se alguém perceber, olha, que já deu de desfrute material, eu não quero isso mais, oh meu Deus, e também eu já sofri demais nesse mundo material, eu não quero mais isso. Então Prabhupada pergunta, e então, qual é a sua decisão? O que é que você quer fazer? Tudo bem. Você não quer mais desfrutar da matéria, tudo bem. Agora você vem nessa posição neutra. Prabhupada diz, e agora, qual é a sua meta? Então, depois de abandonar Maya, ou seja, você não quer desfrutar de nada, você não está interessado em desfrute, mas depois disso, qual é o seu plano, qual é o seu programa? Se você não está interessado em começar o Haribhajana, então, depois de alcançar essa posição neutra, de novo você pode cair em Maya. Isso está escrito. Então, eu quero explicar a posição Tatasta dessa maneira. Então, Brahma diz,
arujya krichyena param padam tataha patati adha anadrita yusmat angrayo. Que aqueles que ignoram os seus pés de lótus, Nitai charan satto taharo sevak nitto nitai pado sadakaro as. But how many of us mas quantos de nós pode mostrar esse tipo de bhava, de sentimento? Quantos podem tocar o seu peito e falar that nitai charan satto nitai charan satto taharo sevak nitto. Que todos os devotos puros, os servos, sevakas, aqueles que estão servindo Nityananda, eles estão eternamente presentes aos pés de lótus de Nityananda. Se nós tivermos um pouco de desconfiança, falta de fé, então tenha cuidado, porque novamente eu terei que voltar neste mundo material. Seja alguma dúvida sobre Siddhanta puro, alguma dúvida sobre Guru Vaishnava, alguma dúvida sobre Dham, Nam, Lila. Oh, Krishna fez esse tipo de Lila? Isso não é autêntico? Oh, que vergonha. Então a pessoa vai ter que voltar no mundo material. Então, qualquer tipo de dúvida e suspeita que surgir no seu coração, qualquer tipo de dúvida que tocar o seu coração, imediatamente você deve aproximar de um puro Guru Vaishnava e eliminar essa dúvida, pela ajuda dele. Imediatamente. Guru Vaishnava podem te ajudar. Shabde paricha nisnatam brahmani upasamasrayam. Never you try to understand this point. Você nunca tenta entender isso. Aquele que é versado no Sabda Brahmana, ou seja, ele tem uma realização direta de seva. Não é que ele só está falando uma filosofia falsa, filosofia seca. Quem é que se importa em ouvir a sua filosofia? Quem é que se importa em ouvir a sua filosofia seca? Nós não temos tempo para ouvir sua palestra. Nós não temos tempo para ir na sua palestra. Nós queremos obter o sentimento direto de você. Se você tem realmente algum sentimento direto que você recebeu do seu Sadguru, é isso que nós estamos interessados, em receber isso. E Prabhupada sempre costumava falar isso. Olha, você deve ir se aproximar de uma fonte genuína, onde você pode ouvir um Aprakrita Harikatha. Este é o ponto que Prabhupada repetidamente falava. Mas qual é o nosso humor? A gente acha que Harikatha é um tipo de desfrute, precisa de orquestra, música, é muito agradável. Se Harikatha é um desfrute para você, então Hari se torna um objeto para o seu desfrute. Você quer desfrutar de Hari, Bhog. Você está querendo desfrutar de Hari, não servi-lo. É a mesma coisa. Então veja, as almas condicionadas têm um ângulo em sua visão. O darshana delas não é completo. Brahma falou. Arujya krichena param padam tataha Brahma stage, impersonal Brahma, they are not interested to do seva. Que nesse estágio do Brahman, no estado nirvishesha, impessoal, indiferenciado, eles não têm interesse em servir Bhagavan. Se você alcançar essa posição, ou seja, você tem aversão ao desfrute material, ok, isso é bom. Mas Prabhupada diz, e depois disso, qual é a sua meta? Se você não começar Sadhu Seva, Sadhu Sangha, Hari Seva, Bhagavata Seva, então novamente você pode cair neste mundo. Na verdade, é um ponto imaginário, mas esse exemplo cabe bem aqui. Primeiro de tudo, a diva, a alma espiritual, quando ela fala, olha, já deu, eu não quero mais desfrutar da matéria, então, quando ela quer, existe esse ponto, né, que ela nem está fazendo Haribhajana e nem se envolvendo com Maya. Apesar de ser imaginário, mas nós estamos dando isso como um exemplo. Então, se depois disso ela não receber Sadhu Sangha e depois de Sadhu Sangha se associar com os sadhus e ela adorar Krishna, napai dukhero sesho ibhavo sansare pariyamano napai dukhero sesho sadhu sango kori
Hari Hari bhaje jodi tabe hoy anto klesho. In Kirtan. O Kirtana diz isso. Então, você pode eliminar todos os seus problemas, né? Depois que você receber a verdadeira sadhusanga, de coração, não uma exibição. Eu posso te prometer, se você fizer verdadeira sadhusanga, então, sem sombra de dúvida, você não vai cair de maneira alguma. Verdadeiro sadhusanga. Prabhupada estava chorando e dizendo, olha, eles estão indo embora, me abandonando. Eles estão indo embora, me abandonando. Eles ouviram tanto Harikatha de mim, cantaram tantos kirtanas, Kalyana Kalpataru, kirtanas excelentes eles cantaram diante de mim, mas agora todos estão abandonando, indo embora. Prabhupada estava chorando e falando, né? Talvez o meu caráter não seja bom, talvez eu não seja apto para ajudá-los, é por isso que eles foram embora, talvez seja isso. Todos foram, eles cantaram kirtanas do Kalyana Kalpataru, Sharanagati, kirtanas tão maravilhosos eles cantavam. Prabhupada estava falando e chorando. Eles ouviram tantos Harikathas de mim, eles cantaram tantos kirtanas e depois disso partiram e me abandonaram. Talvez eu não tenha essa qualificação, por isso eles foram embora. Prabhupada nunca encontrou falhas nos outros. Alguns devotos dizem, olha, eu estava pensando que aquele Maharaj era muito ideal na minha vida por muito tempo, mas depois eu percebi que o caráter dele era ruim. E se você tem alguma fraqueza, então você não tem direito de falar sobre a verdade absoluta. Também a situação hoje em dia, como é possível? Aquele que já confessou, olha, que o meu voto de sannyasi já foi perdido, meu caráter é ruim, ele até pediu o mantra de mim. Oh, Maharaj, o meu voto de sannyasi foi perdido, por favor, me dê o mantra de novo. Eu falei, olha, não vou te dar o mantra. Aquele homem, aquele mesmo homem, está sendo inspirado, recebendo apoio de alguns demônios que estão lá na forma de acharyas e sannyasis. Eles estão inspirando ele. E eu fiquei sabendo que eles estão lá todos juntos, sentados na Vyasasana. Ontem também. Alguém me mostrou uma foto deles sentados numa assembleia. Veja, eu tirei ele do lixo, sabe? Do lixo. Eu tirei ele do lixo e eu queria dar lições para ele sobre como fazer Haribhajana, como fazer Bhakti, mostrar isso é Bhakti, isso não é, mas talvez eu não seja apto, talvez o meu caráter não seja ruim, do contrário, como é possível que secretamente ele esteja fazendo satsanga e tenha caído, mas ninguém está lá para corrigi-lo? Né? Por que você está sentado na Vyasasana? Por que você está com roupa de sannyasi? Ninguém está lá para corrigi-lo. Esta é a condição do Vishwa Vaishnava Raja Sabha no presente. Na verdade, eles não sabem o significado do Vishwa Vaishnava Raja Sabha. Na verdade, eles não sabem o verdadeiro significado do Vishwa Vaishnava Raja Sabha. Qual é a posição incomparável de Acharya de Srila Prabhupada? Eles podem gritar, Jai Prabhupada, eles podem gritar. Mas eles não podem vir diante de Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, diante de Keshava Goswami Maharaj. Eles não podem vir. Eu quis protegê-lo da queda. Eu estava cuidando dele como mãe e pai, como se fosse milhões de mães e de pais. Mas ele chutou o meu peito e foi embora. Mas eu nunca vou ficar triste por isso. Ok, Maya, ela é muito forte. Né? Talvez algum dia eles possam compreender na próxima vida, vida após vida. Mas eu estou chorando, sabe? Eu estou chorando simplesmente porque eu estou recebendo a ajuda de Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, do Guru Varga, e mais ninguém está me apoiando, nenhum homem. Srila Bharat Maharaj partiu, ninguém mais. O Guru Varga estava lá, mas um por um eles partiram e hoje em dia não tem mais ninguém. Eles queriam inspirar aqueles outros, olha, coloquem Maharaj, me coloquem em problema, né, para que eu não fale Harikatha, mas eles não sabem que não podem fazer nada.
Eu não me preocupo com isso, com esse plano deles. Dessa maneira, a situação está se degradando cada vez mais e é realmente impossível, realmente impossível para todos vocês fazer o verdadeiro Haribhajana. Ainda assim, vocês devem tomar uma resolução, de coração, que nós devemos fazer Haribhajana. Nós não devemos dar nenhum intervalo. Contínuo seva sob a orientação de um devoto puro, continuamente. Esta é a fórmula de Prabhupada. Continuamente e ininterruptadamente fazer seva sob a orientação de Guru Vaishnavas puros. Prabhupada diz, este é o único remédio. Mas quão longe eu estou desviado do caminho de Prabhupada? Agora, eu estou dando uma oferta lucrativa para o discípulo. Olha, você receba a Harinama Diksha de mim e eu vou arranjar o casamento com uma mulher estrangeira. Vou te dar um local na Austrália, nos Estados Unidos. Mas Prabhupada repetidamente falou, um bajulador nunca pode ser um pregador. Um bajulador nunca pode ser um pregador, mas atualmente a gente acha que um bajulador pode se tornar um pregador. Essa é a pregação de hoje em dia. Então, quão longe nós estamos desviados do caminho de Prabhupada? Então, eu estava falando sobre Jivatma, eu posso falar tudo em detalhes, novamente em detalhes, sobre Jiva Tattva. Essa discussão científica. Então, a posição tatasta, marginal, realmente é impossível. Ou a Jiva está servindo Maya, ou ela está servindo Bhagavan. Tem esses dois caminhos. Mas na Swarupa, na identidade original da Jiva, tem esse bhava marginal, da margem. Mas Prabhupada diz, quando elas alcançam esse ponto neutro, que é praticamente algo imaginário, mas a gente pode dizer, né? Se ela alcança esse ponto neutro, Prabhupada pergunta, qual é a decisão dela depois disso? Então, tudo depende disso. Elas podem pensar, olha, estamos fora de Maya. Mas como é que você pode provar que você está fora de Maya? Como é que você prova que você está fora de Maya? Maya é luxúria, kama, desejo. Então, aqueles que são avessos a Krishna Bhajana, Prabhupada diz, isso é um tipo de desejo de luxúria. Aqueles que estão querendo coletar nome, fama, dinheiro, posição, propriedades. Eles acham que isso é Guru Seva. Na opinião deles, na concepção deles, isso é Guru Seva. Mas Prabhupada sempre quis salvar as almas condicionadas. E como? Esta era a fórmula que Prabhupada sempre aplicou. A alma condicionada, continuamente elas devem estar em contato com Guru Vaishnavas puros, Harikatha, Kirtana. Qualquer tipo de seva que você estiver fazendo, qualquer tipo de seva que você for fazer, talvez você esteja indo no mercado comprar vegetais para Krishna. Eu sei que é seva, mas não é seva, porque você não está falando Harinama com a sua boca. Você não está pensando em Tattva Siddhanta. Quando você vai no mercado para comprar algo, isso deve ser seva, mas não é seva, porque você não está pensando, falando em Krishna. Então, continuamente você deve estar em contato com Harikatha Kirtana. Você pode pensar que isso é um tipo de situação imaginária, mas não. Guru Vaishnavas puros podem mostrar isso aplicado. Guru Vaishnavas puros podem mostrar isso de forma aplicada. É possível. Quem te disse que não é possível? As almas condicionadas estão eternamente avessas a Krishna. Está escrito no Chaitanya Charitamrita. E aqueles que estão servindo Krishna, estão servindo por um período de tempo infinito também. E eu posso falar do Brihat Aranyaka Upanishad. Agora o ponto é que a alma condicionada nunca pode desenvolver um darshana, uma visão perfeita, porque de toda maneira, o darshana, a visão delas, das almas condicionadas,
O darshana delas sempre tem um apoio de Maya. A visão delas é sempre apoiada por Maya. É por isso que o darshana delas não é puro. Todas as almas condicionadas têm um ângulo em sua visão, mas Guru Vaishnavas puros, o darshana deles é aberto, porque eles podem ver tudo. Eles não veem mulher, homem, isso, aquilo, essa concepção de sangue, carne, eles não têm isso, eles não pensam assim. A visão deles é tão clara, eles podem ver tudo relacionado com aquele mundo transcendental, a Prakrita Jagat. É por isso que eles têm o direito de te guiar. Aqueles que não têm realização sobre o mundo transcendental, a Prakrita Jagat, aqueles que não têm, direito, aqueles que não têm uma concepção, um sentimento direto sobre a Prakrita Jagat, como a gente pode esperar? Seus tolos, como você pode esperar que eu possa receber alguma realização deles? Sabde parejani snatam brahmani upasamasrayam. Brahmani upasamasrayam. Totally equipoised position. Ou seja, esse Guru ele é totalmente equânime. As almas autorrealizadas, elas não têm nenhum humor de desfrute, estão sempre ocupadas com seva, são versadas no som transcendental e têm uma realização direta do seva. É por isso que Prabhupada dizia que se o Guru não for uma alma autorrealizada, então como é que este Gurudeva pode dar a realização para o seu discípulo? Se Gurudeva não for uma alma realizada, ou seja, não tem nenhuma realização, é um homem material, é por isso que Prabhupada dizia que atualmente o karma, ou seja, o serviço de um guru é como se fosse uma atividade de uma prostituta. O que é que eles podem te dar se eles não têm realização? Se realmente ele tem alguma realização, aí ele pode dar por meio de Harikatha, Kirtana, mas sem realização, que tipo de benefício eu posso dar para os outros? É por isso que Prabhupada dizia que cortar o cativeiro material, ajudar uma alma condicionada a desenvolver esta realização espiritual, ajudar a alma condicionada a desenvolver a sua consciência para que elas se sintam necessário começar a servir Hari, servir o Guru. Isso é Divedoya, misericórdia com a diva. Mas atualmente a gente acha, quantas facilidades eu vou receber de você, aí eu posso participar da sua sociedade. Aí eu posso receber Diksha daquele Guru. Aí eu posso receber Diksha daquele Guru. Que tipo de facilidade ele pode me dar? Especialmente agora, durante o Corona, o número de sannyasis e brahmacharis está aumentando, porque não há serviço, não há fonte de renda. Agora o lixo vai aumentar, tente cuidado. Tenha cuidado. Ou seja, não tem serviço, não tem renda. Então a gente pode fazer voto de renúncia e pelo menos podemos comer prachada e desfrutar. A gente tem todas as facilidades aqui. Então podemos desfrutar. Ou seja, o Acharya está lá fora, quem vai corrigir o que eu estou fazendo? Todo Brahmachari Sannyasi, eles devem ter um celular que custa R$1.500, R$2.000 para poderem desfrutar da sua vida. Isso a gente pode dar para eles porque somos Guru. Nós não podemos bater neles. Nós não podemos transmitir o verdadeiro sentimento. Mas a gente pode aumentar o número de macacos na nossa sociedade. Isso a gente pode fazer. Então, na verdade, Prabhupada costumava dar um exemplo. As almas condicionadas sempre têm um ângulo em sua visão. O darshana delas não é completo. Então, a Prabhupada dava um exemplo. Se você fizer um ponto em um papel e eu estender duas linhas para os dois lados desse ponto, se torna uma linha reta. E esse ponto está no meio, então mantendo este ponto no meio, se eu fizer uma linha vertical, começando daquele ponto, então isso se torna 4/4, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Então, Prabhupada diz, como se fosse um relógio se movendo
o ponteiro do relógio se movendo. Então, gradualmente, vai chegar a um ângulo de 180 graus, ou seja, quando é 3 horas da tarde, 180 graus. E se você mover mais, e ir descendo, e subir, aí você completa 360 graus. 90, 90, 90, 90. É por isso que Rupa Goswami sempre costumava dizer, este shloka, dizendo que nós não devemos encontrar nenhuma falha em Guru Vaishnavas puros, mas o nosso julgamento é, nós sempre vamos encontrar falhas em Guru Vaishnavas puros. Prabhupada costumava dizer, esta é a nossa doença crônica, que ficando nesta plataforma material, suponha que eu esteja nesta plataforma, ou seja, estou em Maya, ou um pouco mais alto ou um pouco mais baixo, em qualquer plataforma. Então, estando numa plataforma material, Prabhupada diz, é a nossa doença crônica que, estando numa plataforma material, nós queremos comentar algo sobre o mundo transcendental, a Prakrita Shuddha Vaishnava, a Prakrita Nam, a Prakrita Nam, a Prakrita Siddhanta, todas essas coisas transcendentais. Então, Prabhupada falou em Bengali, essa é a nossa principal falta, nosso principal erro, que a gente está sempre confrontando, discutindo, brigando, lutando. Por quê? Prabhupada diz, simplesmente porque a alma condicionada deve descobrir em qual ponto ela está no presente, qual é a plataforma na qual ela está. Então, estando nesta plataforma, elas querem comentar algo sobre aqueles objetos transcendentais, como Guru, Vaishnava, Dham, Nam. É por isso que existe esse aviso no Chaitanya Charitamrita. Prakita vastu kabhu prakita gochar noy. E ficando na plataforma material, a gente não deve dar palestra, fazer qualquer comentário. Essa palestra pode arruinar o mundo inteiro. Aqueles que estão pregando em todo o mundo, essa palestra pode arruinar o mundo inteiro e aquele que está falando esse tipo de filosofia seca também. Sem realização, a gente não tem direito, não tem a força para falar nada. Realização, esse sentimento direto é o principal. Então, Prabhupada diz que eles estão nesta plataforma e eles estão olhando, deve ser assim, deve ser assado. Eles estão comentando. É por isso que a concepção, o entendimento deles é totalmente errado. A concepção, a decisão, a visão deles, totalmente inútil. Nós devemos entender que um acharya genuíno está numa plataforma transcendental. Qualquer ação, qualquer palavra deles, aquele dia eu estava dizendo, qualquer palavra que Prabhupada falou, não estou falando de qualquer artigo, eu estou falando de maneira bem precisa. Qualquer palavra usada por Prabhupada, sempre que a gente vai traduzir algum escrito, então cada palavra eu penso, olha, se eu usar esta palavra, isso também pode significar aquilo. Então não posso usar essa palavra. Embora, de acordo com a tradução, com o dicionário esteja certo, mas ainda assim, eu devo buscar uma palavra, pela misericórdia de Prabhupada, que seja exatamente acurada, que possa apontar exatamente para aquele Aprakrita Siddhanta. É algo muito sensível. Então, nós devemos desenvolver essa sensibilidade, essa acurácia a tal nível que está além da compreensão humana. Até qual ponto nós devemos nos desenvolver, ou seja, sobre a nossa sensibilidade, uma sensibilidade muito acurada, muito sutil. Nós devemos subir até esse ponto, aí a gente pode realizar. Então, Prabhupada costumava dizer que as almas condicionadas, usualmente, elas vêm com siddhantas errados, com comentários errados, que não são verdades eternas.
talvez seja verdade para hoje, para amanhã, talvez seja verdade por 20 anos, aquilo que um acharya fala, talvez seja aplicável por 50 anos, mas Siddhanta significa algo eternamente aplicável. Siddhanta é algo eternamente aplicável, não é algo que você possa mudar. Siddhanta é algo eternamente aplicável, ninguém tem o direito de mudar. Então agora, na verdade, veja, o mesmo Sadguru, o mesmo Guru genuíno está me aconselhando e está aconselhando você também. Por que a minha condição é tão ruim enquanto a sua condição é muito boa? Eu já disse, isso depende de quanta misericórdia você consegue receber. Claro que Gurudeva vai abençoar, conceder kripa para todos. Gurudeva, ele não tem nenhum sectarismo. Gurudeva não tem nenhuma atitude divisiva. Gurudeva vai conceder a kripa para mim também. Mas por que a minha condição é tão caída? Este é o ponto principal. Diante de Prabhupada, muitas pessoas vieram. Diante de qualquer Sadguru, muitas pessoas podem vir. Mas não é que todos vão subir até essa plataforma. Não é assim. Tudo depende da condição na qual elas estão colocadas naquele momento. E propensão ao erro, a desatenção, o desejo de enganar e a limitação dos sentidos são esses 4 defeitos que estão usualmente nas almas condicionadas, quando elas falam, quando elas escrevem, sempre. A alma condicionada, ela está infectada com esses 4 defeitos: a propensão ao erro, a desatenção, o desejo de enganar e a limitação dos sentidos. Os órgãos sensoriais delas não têm esse tipo de sensibilidade para fazer o Haribhajana. Então, esses 4 tipos de defeitos estão sempre desencaminhando as almas condicionadas, e é por isso que está escrito. Prabhupada, ele nunca quis aplicar óleo. Prabhupada nunca quis aplicar óleo em qualquer homem rico, em qualquer brahmachari. Prabhupada nunca fez isso em toda a sua vida. Prabhupada era muito neutro a sua vida inteira. Agora o verso com o qual eu comecei, ele é muito importante, vocês devem se lembrar deste verso, ele é muito importante. Kalau narajan jagatam param gurum trilokanatha natapada pankajam prayena marta bhagavantam achyutam jakshanti pasanna vivinna cetasa. Especialmente nesta Kali Yuga, Haribhajana é muito raro. Muito, muito raro. Eu posso dar o exemplo. Porque que diante do mesmo Guru, eu estou recebendo instrução, estou recebendo a misericórdia dele, instruções, você também. Então, por que a minha situação é tão ruim e a sua posição é tão boa? Porque a alma condicionada, usualmente, ela não consegue mostrar 100% de submissão aos pés de lótus do Senhor, do Guru, né? Talvez ele seja 80% sincero, mas tem 20% de falsidade. Mesmo se tiver 5% de falsidade, ou 1%, ou 0,001% de duplicidade, isso ainda é perigoso. É por isso que Prabhupada dizia que você deve ser totalmente encaixado, totalmente harmonizado. Guru Mukha Padma Bhakya Hidayate Kariya Aikya. Aikya means totally harmonized. Aikya significa totalmente harmonizado. Totalmente harmonizado, isso é impossível. É por isso que há desvios. É por isso que há desvios. É por isso que há desvios. E aí a gente não consegue entender. A todo tempo nós estamos desviados dos pés de lótus de Prabhupada. Alguns estão mais, outros estão menos. Nós não podemos afirmar, proclamar, olha que eu estou totalmente encaixado com Prabhupada. Mas, de acordo com o grau da minha submissão, você pode receber o poder. Isso não é algo que se possa brigar. A alma condicionada não pode brigar por realização. A realização é algo que é dada por Guru Padma de acordo com a sua submissão. Então, na verdade, nós estamos ocupados com um procedimento de bajulação. Essa é a pregação hoje em dia. Nós estamos ocupados com um procedimento de bajulação. Prabhupada costumava contar uma história muito interessante. Prabhupada dizia,
Prabhupada contava essa história muito boa sobre o arroz balam e ghee, ou seja, um ghee de vaca indiana e um arroz balam que é de altíssima qualidade. Prabhupada costumava contar essa história, que um homem, ele estava muito incomodado porque ele ocupava algum homem para fazer um serviço, mas depois esse homem falava, olha, você tem que aumentar meu salário, eu não posso ficar, eu vou embora. E esse homem ficou perturbado, né? E contou isso para o seu amigo íntimo, seu amigo muito próximo. Olha, meu amigo, essa é a condição. Eu pago o salário no dia, eu estou fazendo tudo, mas ninguém quer fazer esse serviço, eu dou o salário e tudo. E aí esse amigo sugeriu. Ele falou, olha, meu amigo, nós estamos em Kali Yuga. Você não pode obter resultado. Então, você deve fazer um truque. E qual truque? Qual estratégia, né? Olha, qual comida você está dando para os seus servos? Eu falei, olha, na verdade, eles são servos, né? Então, eles cozinham fora da cozinha. E o que você come? Ele falou, olha, ele era um dono de terras, um zaminda, né? Ele come arroz, carne, peixe, ghee, leite e tudo mais. E o amigo falou, olha, então você deve fazer uma estratégia. Qual estratégia? Então você deve dar esse arroz balam, que é super fino, para os seus servos, e um ghee também de vaca indiana maravilhoso. Ou seja, dá alimentos muito bons para ele. Suco, chá, dá tudo para eles. Ele falou, como eu posso fazer isso? Ele falou, não, isso mesmo. Vou dar isso para um servo? Sim, sim. Aquilo que você come, você separa um pouquinho para dar para os seus empregados. E então siga fazendo isso e depois você vem até mim. E depois de 2 meses, ele mudou a maneira de alimentar os seus empregados, né? Começou a dar alimentos muito, muito bons para os servos. E um dia aquele servo falou, ô Babu, não posso continuar trabalhando, você tem que me pagar 1000 rúpias. E ele falou, olha, eu estou te dando tudo e tal. Ele falou, não posso continuar. Então o amigo novamente foi ao seu amigo. Ele falou, olha, você me falou para dar um arroz de altíssima qualidade, ghee. Eu estou dando para ele. Estou gastando dinheiro para servir os servos também. Mas ele está me pedindo mais dinheiro agora. E aí o amigo sugeriu, agora vá até ele e fale, pode ir onde você quiser. Eu não vou te pagar nem um centavo a mais. Por quê? Por quê? Falou, vai lá e fale isso. Ele não vai ir para lugar nenhum. Então o homem veio e falou, veja, a situação está muito ruim, eu não posso aumentar seu salário. Se você quiser ficar com esse serviço, você pode ficar ou você pode ir embora. E o servo falou, ok, então eu vou embora. Se essa é a sua decisão, eu vou embora. E aí o homem foi embora, o servo foi embora. E depois de 7 dias ele voltou para aquele homem e falou, Babu, eu posso servir você. Por quê? Você não foi embora? Ah, é porque eu estava pensando, eu estou trabalhando com você há tanto tempo, eu não devo ir embora, isso é eticamente errado. Então veja, aí ele viu que aquela fórmula do seu amigo era muito boa. Por quê? Agora ele estava habituado a comer esse balam, arroz balam. Antes ele comia um arroz muito simples, que vem até com pedras e tudo. E um vegetal também de descarte, sem ghee, sem nada. E agora ele está habituado a comer arroz balam, ghee, tudo muito bom. E ele viu que ninguém lá fora oferece as mesmas coisas, então ele voltou, porque pelo menos ali ele encontra essas coisas. Então, Prabhupada disse que hoje todos estão aplicando essa fórmula. Dessa maneira, eles vão manter as matas, mandirs, isso não é possível. Meu Guru Maharaj costumava dizer que sem aplicar a fórmula e o Siddhanta Vichara de Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, ninguém pode viver numa Gaudiya Mata. Gaudiya Mata não é uma boate. Sem aplicar o Siddhanta Vichara de Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, ninguém pode estar na Gaudiya Mata. E o que falar de outras sociedades que estão totalmente desviadas da Gaudiya Mata? Como a gente pode esperar algum resultado? Enquanto Prabhupada falava que apenas
para alcançar Deus, você deve vir para Gaudiya Mata. Gaudiya Mata significa aqueles sadhus genuínos, ou seja, que estão numa posição transcendental. Prabhupada falou, apenas, tão e somente você precisa vir para a Gaudiya Mata. Então, eu não posso provar ou dizer que o Siddhanta Vichara de Prabhupada está errado. Quanto à acurácia Prabhupada mantia, a gente não consegue nem entender. As pessoas materialistas, pessoas mundanas, podem pensar que Prabhupada é louco. Quando Prabhupada dizia que se o mundo inteiro for inundado, se o mundo inteiro for queimado, e eu tiver o Chaitanya Charitamrita no meu peito, então nada será perdido. Tudo terá sido protegido. Né? Eu estou certo que todos vão poder falar que Prabhupada é louco, porque eles estão em tal plataforma que dali é impossível para eles entender o que Prabhupada quis dizer. Porque o Chaitanya Charitamrita está ali, isso significa que Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor Supremo, está ali. Aquele que cuida de infinitos mundos. Ele não pode cuidar de mim? Aquele que protege e cuida de infinitos mundos, ele não pode cuidar de mim? Quão tolo eu sou, quão grande mayavada eu sou. Eu quero aplicar óleo no pé de um homem rico? Essa é a fórmula deles? Prabhupada diz, essa é a fórmula que hoje em dia as pessoas seguem. Isso não é Haribhajana. Aqueles que conseguem perceber de coração, olha, eu preciso de Krishna. Aqueles que sentem de coração, sim, eu preciso de Krishna, eu preciso de Prabhu. Nesta vida, não vou esperar mais. Você pode dizer isso? Você pode vir diante de mim, tocar a Shalagram, tocar Nishinradeva e dizer que você tomou a resolução, que você não precisa de mais nada, exceto Krishna? Então, como é que você pode fazer Krishna Bhajana? Krishna Bhajana não é uma brincadeira. Nesta vida eu terei que fazer. Nesta vida eu não posso esperar mais. Eu já estou recebendo facilidades o suficiente, Guru Vaishnavas puros, Harikata, Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, os escritos deles. Estou recebendo todas as facilidades. Que mais facilidade eu posso esperar? Um quarto com ar-condicionado? Ou cidadania nos Estados Unidos? O que mais eu posso esperar? Se eu sentir que todas essas facilidades que vocês estão me oferecendo, se eu sentir que tudo isso é veneno, de coração, se eu puder sentir, tudo isso é veneno, assim como Madhavendra Puripada falou, ei, sai daqui, eu não quero ver o seu rosto, seu tolo. Eu não estou obtendo Krishna e você quer me aconselhar para eu parar de chorar, seu tolo? Saia daqui. Se eu olhar para o seu rosto, isso é muito inauspicioso. Não quero ver o seu rosto, saia da minha frente. Então, este é o humor de um Sadguru, você não consegue sentir. Um Guru Vaishnava puro, quando está diante de você, eles podem estar falando grave, né? Mas dentro, eles estão sempre chorando de separação. Às vezes eles estão brincando, falando, mas se você buscar no coração deles, dia e noite eles estão chorando ao ver a situação de toda a sociedade Gaudiya Vaishnava e ao ver a situação que como as almas condicionadas podem obter um benefício absoluto. Este é o coração de um Guru Vaishnava puro. Só eles podem empregar. Aqueles demônios, eles não podem empregar. Eles não podem empregar. Apenas Guru Vaishnavas puros podem empregar. Aqueles que tomaram a resolução que, Prabhu, eu não quero nada, apenas o seva que você me deu de libertar as almas condicionadas, isso eu posso fazer, mas eu não tenho nenhuma expectativa, nenhum traço de qualquer desejo. Eu só quero libertá-los. And sadhu sangha kari hari bhaji jodi tabhihayanto kles. If they are really from heart, they are going to get satsanga. E eles de coração vão estar em satsanga. Sadhusanga significa que você deve estar 100% em sadhusanga. Eu não posso permitir que você esteja 1% ou 0,01% em asatsanga. Né?
Aí você pode ter 100% de sucesso nesta vida. Então, por que acontece assim? Que nós estamos seguindo o mesmo Guru, recebemos Diksha de Srila Bhakti-Pramod Puri Goswami Maharaj. Por que a minha posição é tão baixa? Então, Prabhupada costumava dar um exemplo. E o nosso Guru Varga dava um exemplo de que na beira do Ganges tem uma árvore de nim e uma árvore de manga. Então, por que a árvore de manga ela dá uma fruta doce e por que a árvore de nim dá um fruto muito amargo? Qual é a razão? Também tem coqueiro, tem várias árvores ali no mesmo local. Então, há variedade. Tudo depende da qualidade da semente. Novamente, eu posso voltar ao tema da Jivatma no futuro próximo. Seja certo que eu posso concluir aquele tópico, mostrar também todos os documentos para vocês. Isso é uma discussão muito longa, na verdade. Eu já fiz isso e, novamente, vou falar tudo em detalhes. Então, neste mundo material, nós podemos ver muita diversidade. Neste mundo material, em si mesmo, a gente vê incontável diversidade. E se eu te perguntar, Maharaj, de onde que toda essa diversidade vem? Você está ouvindo Harikatha, você pode perguntar, né? Maharaj, diversidade, unidade, unidade em diversidade. Tudo vem de Krishna, sim? Essa é a resposta certa, mas na prática você não consegue sentir isso. Quando uma mulher muito bonita aparece na sua frente, você não consegue mais sentir que é toda a diversidade, ou seja, tudo isso feito de sangue, carne. Por que você esquece nesse momento? Quando Maya te lança um feitiço, naquele momento você está ouvindo tanto Harikatha, mas você não consegue mais sentir que tudo vem de Krishna? Ou seja, você pode memorizar este verso. Você pode memorizar esse verso, mas você não consegue sentir ele de coração. Você não consegue sentir, esse é o ponto principal. Você não consegue sentir que aquele corpo daquela mulher também é feito de sangue, carne, tudo isso. Você não consegue ver a alma. Quando quer que você olhe para qualquer local, você não consegue ver a alma. Esse é o principal problema. Você sempre vê sangue, carne, pedra, essas coisas. É por isso que na Upanishad está escrito por que vocês amam uns aos outros? Simplesmente porque a alma está ali. Se a alma abandonar, quem é filha, quem é filho, quem é o pai, quem é a mãe? Todo relacionamento é terminado ali. Apenas devido à alma. Mas você não pode ver a alma. Mas o Srimad Bhagavad Gita nos ensina. Mas você deve aprender o Srimad Bhagavatam de um devoto puro. De um devoto puro você deve aprender. Não é que você vai aprender o Srimad Bhagavatam de Mahapurana. Falar, Maharaj, eu já aprendi, eu sei de tudo, sabe? Não, você terá que aprender de Guru Vaishnavas puros. Tatro bhagavatano dharmano sikshedh guruvatma devataha amayaya unubritva. Try to mark this point. Tente marcar este ponto. Amayaya anuvrita. Você deve seguir com sinceridade. Algum dia eu posso falar sobre este ponto com muita clareza. Tatro bhagavatano dharmano sikshedh guruvatma devataha. Amayaya, how? Na amayaya unubritva. Jai tushed atma atmadohari. If I am going to Se eu estou realmente aprendendo o Bhagavata Dharma, Bhagavata Tata Vigyana, de uma alma realizada, meu Gurudeva Srila Bhakti-Pramod Puri Goswami Maharaj, então por que eu estou nessa condição hoje em dia? Porque eles nunca quiseram me enganar, eles quiseram me dar algo genuíno. Eu me enganei. Eu quis enganá-las. Eu pensei que Bhakti-Pramod Puri Goswami Maharaj tem um coração muito simples, que ele é muito tolo. Ele é muito tolo. Ele não tem interesse em dinheiro, posição, então eu posso fazê-lo de bobo.
posso arranjar dinheiro, posição e tudo mais. A gente pensa assim. A gente pensa que Srila Bhakti Pramod Goswami, ele é muito simples. Na verdade, eu não posso nem compará-lo com um menino de 5 anos, de tão simples que ele é. Guru Padma, certa vez ele queria ir para Vrindavana. Na verdade, ele já está em Vrindavana. Então, Guru Maharaj me perguntou, Baba, como eu posso ir para Vrindavana? Oh Maharaj, alguns devotos compraram uma passagem de avião. Passagem de avião é muito caro, não tenho dinheiro, como eu posso ir? Veja, ele falava como um menino de mais simples que um menino de 5 anos. É muito caro, não tenho dinheiro, como eu posso ir? Hare Maharaj, se você desejar, Krishna pode arranjar tudo. Então eu comecei a rir todo dia e noite, e até agora estou lembrando e rindo. Ele falou, é muito caro, como é que eu posso ir? Eu nunca fui de avião. Como que eu posso ir? Então esse tipo de coração simples deve haver, sem complicação. Muito, muito simples um coração. Você pode falar com o Guru Vaishnava e entender, eles são como crianças, nem como crianças. Esse tipo de simplicidade, esse tipo de excelência. É por isso que está escrito. Vaishnava Sangetamon Anandita Anukshan Sada Hai Krishna Parasango. When pure Guru Vaishnava, if you meet 5 minutes, que se você se encontrar com um devoto puro por 5 minutos, você pode desenvolver assim uma alegria, um poder. Eles têm um feitiço, eles têm poder, eles podem transmitir isso. Eles têm muita afeição, muito amor por todos vocês. É por isso que no Bhagavatam está escrito como nós podemos receber um treinamento no Bhagavata Dharma, como nós podemos nos estabelecer no no Tattva Vigyana, para que eu me torne um devoto puro. O procedimento é, a Maya e a Anuvrita, não deve haver nenhum traço de Maya, de falsidade, você deve estar totalmente submisso. E não há questão de porquê, quando, quem, não há questão disso. Jatro, Jeno, Jato, Jasso, Jasmai, Jatha, Yada, all, case ending in Karak, Todas essas perguntas interrogativas na gramática não é aplicável aqui. Como, quem, quando, como. Não é aplicado, não é permitido de maneira nenhuma. Submissão é submissão. Eu não entendo, Guru Maharaj. Você não precisa entender. Por que o Guru Maharaj falou assim? Eu não entendo. Você não precisa entender. Você não precisa usar a sua cabeça. Você pode cair assim. O que ele falou, você tem que fazer. Hare Maharaj, no exército, você não pode colocar nenhum argumento. Marche adiante significa marche adiante. Não posso ir. Não, então das suas costas eles podem atirar em você. Tem restrições estritas ali. Se o comandante falar algo, você tem que cumprir. Não é permitido nenhum argumento ali. Não é permitido nenhum argumento. E você tem que pular no fogo também. E se você não quiser, das suas costas eles vão atirar em você. Maharaj, se neste mundo material, se no exército eles seguem essa acurácia, então a gente não pode seguir esse procedimento no Bhagavata Dharma? Os militares, eles não seguem o tribunal normal, não julga os militares, eles têm o seu próprio tribunal. Então tente entender a gravidade da sociedade Vaishnava. A humanidade tem se tornado tão degradada, tão barata, nós estamos tão degradados que até qualquer outra sampradaya pode cuspir em nós. É por isso que Bhaktivinoda Thakur começou a chorar 150 anos atrás. Ninguém está interessado. Posso falar o que Prabhupada falou também, o que Guru Varga falou no próximo dia? Cada um dos devotos Gaudiya, assim como cada um daqueles que lutaram pela liberdade da Índia, eles são igualmente importantes, eles devem dar a sua vida pela sua pátria. Não tem nenhum outro tópico, eles devem dar sua vida, mas nós não estamos prontos para dar a nossa vida. Hare Maharaj, se eu falar dessa maneira, eles não vão me ouvir, eu não vou obter popularidade.
Eu quero urinar na popularidade. Eu vou urinar na popularidade. Eu não preciso de popularidade. Deixe que as pessoas latam contra mim. Eu não estou interessado. Eu quero satisfazer. Eu somente quero satisfazer Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur. Porque eu não sei quem é Krishna. Por meio deles eu posso entrar em contato com Krishna. Isso eu posso fazer. Não estou interessado em quem é que vai comentar, quem que vai me criticar. Deixa as pessoas fazerem. Deixa o mundo inteiro latir contra mim. E vamos ver o que vai acontecer. Então veja, no Bhagavatam está escrito que se eu for seguir esse Bhagavata Dharma totalmente, se eu seguir perfeitamente Gurudeva, se eu seguir o Bhagavata Dharma perfeitamente, então Krishna fica automaticamente feliz. Você entende? Joy by which? By joy to shed Atma Atmado Hari. Hari going to sell himself Hari, in front of me. o Senhor Supremo se vende para mim. Se eu puder provar que eu sou um verdadeiro servo do Guru, mas eu tenho duplicidade. Ah, Gurudeva é um tolo. Veja, todos os arranjos eu que fiz. Who is going to meet Gurudeva? E quem é que iria encontrar Gurudeva? Eu que fiz tudo, assim o mundo inteiro agora está vindo até Gurudeva. Essa é a visão deles. Eles são mais caídos que um Mayavadi. Não há lugar. A gente não pode identificar uma posição para ele. Ou seja, não há local mais baixo do que um Mayavadi. É por isso que Swarupa Gosai ficou muito bravo. Swarupa Gosai estava pronto para ajudar o pequeno Choto Haridas, embora ele tenha feito algo muito perigoso. Mas ainda assim, Swarupa Gosai, de toda maneira, estava pronto para ajudá-lo. Mas Swarupa Gosai não estava pronto para ajudar aquele Mayavadi, aquele poeta materialista. Não queria que ele se aproximasse de Mahaprabhu. Não, não vou te permitir. Não permito. Por quê? Siddhanta Virod Rasabha Sunite Prabhu Hairosh. Prabhu became angry. Mahaprabhu ficava muito bravo em Siddhanta Viroda, Rasabhasa. Seja Vallabhacharya, seja qualquer poeta, qualquer pessoa que falasse, Gauranga Mahaprabhu ficava muito perturbado. Um servo de Advaita Gosai, certa vez, um servo de Advaita Gosai estava servindo Advaita Gosai há muito tempo. Mas ele não tinha concepção de que Advaita Gosai é Mahavishnu, é o Senhor Supremo. E aí ele foi até um rei da Orissa e disse: olha, Advaita Gosai é Bhagavan, ele é o Senhor Supremo, está certo. Advaita Gosai é Bhagavan. Mas ele disse, mas de alguma maneira, Advaita Gosai pediu um empréstimo no mercado e para pagar o empréstimo a gente precisa de um dinheiro, por favor, você pode me dar? E aí quando essa informação chegou em Mahaprabhu, Mahaprabhu ficou muito bravo. Ele é um tolo? Ele é um grande tolo? Ele está falando, primeiro, né, que Advaita Gosai é Bhagavan, Mahavishnu, e ao mesmo tempo ele está falando que ele pegou um empréstimo e agora a gente precisa de ajuda para ele. Veja, se Advaita Gosai precisa da nossa ajuda, quem é Advaita Gosai? Se Advaita Gosai precisa da nossa ajuda, se Prabhupada precisa da nossa ajuda, quem é Prabhupada? Grande tolo. Então, Mahaprabhu ficou muito perturbado. Vishwas era o nome dele. Mahaprabhu falou, ei, seu Vishwas, seu materialista. Ele falou, Govinda, não deixe que esse Vishwas chegue perto de mim, não permita. Porque ele é um Mayavada. Ele falou, Are, Advaita Gosai é Bhagavan. Ao mesmo tempo, ele pegou um empréstimo e a gente precisa de uma ajuda para pagar o empréstimo. Mas você acha que você está servindo ele assim? Isso é Mayavada. Se você acredita no Senhor Supremo, que Advaita Gosai é Mahavishnu, então por que você faz esse tipo de comentário? Por que você escreve esse tipo de carta para o rei, pedindo para pagar, para dar algum dinheiro? Que vergonha, grande tolo.
Essa é a principal doença. Nós estamos tão orgulhosos por conta do nosso poder financeiro, poder social, poder educacional, da nossa posição. A gente acha que Guru Vaishnavas são tolos, Guru Vaishnavas são pobres, Guru Vaishnavas são doentes. A gente sempre comenta esse tipo de coisa. Olha, esse Vaishnava é muito bom, está fazendo bhajana, mas ele está tão doente. Veja, como é que você pode esperar que um Guru Vaishnava puro tenha alguma doença? Isso é tudo uma concepção mayavada. Eles não sabem, na verdade, Vaishnava Tattva, Guru Tattva, eles têm dúvidas. Naturalmente, se você tiver bilhões de dólares e você ver um mendigo como Shambhava vindo até você, você vai falar, ele é inútil. Isso é muito bom para mim, na verdade. Mas se Srila Bhakti Pramod Puri Goswami vier e você tiver a mesma atitude, isso é muito perigoso para você. Ele não tem posição, nunca pregou no exterior, não tem nem local para falar Harikatha. Ele é inútil. Muito bom. Quanto mais as pessoas me ignorarem, me chutarem, isso é muito bom para mim, eu gosto disso. Dessa maneira, no Bhagavatam nós dizemos, né, que Krishna ele quer se vender, Krishna vai se vender para mim. Mahaprabhu muitas vezes falou no Chaitanya Charitamrita, muitas vezes, olha, eu vou me vender diante de você. Eu vou me vender diante de você. Muitas vezes Mahaprabhu falou no Chaitanya Charitamrita, você pode ir e ver. Então, se nós pudermos seguir o Bhagavata Dharma totalmente, acuradamente, sem nenhum ismo, sem nenhum desejo pessoal, sem nenhum toque de Mayavada, sem nenhum fedor, né? Porque o fedor do Mayavada pode contaminar tudo. Então, esteja certo que este procedimento que eu estou seguindo, fazendo bhajana, talvez o mundo inteiro possa me rejeitar, mas ainda assim, Krishna Chaitanya Mahaprabhu vai me aceitar. Bhagavan fica satisfeito. Krishna é a Atma de todas as Atmas. Atma are drashtabhya satabhya nididhyasidabhya. Athava also it is written. E a Upanishada também diz que Krishna é a alma de todas as almas. Nityo nityanam chetanas chetananam eko bhunam javidadhati kaman. You are speaking this Chaitanya Sloka from Upanishad. Você está falando esse verso da Upanishada, Javidadhati kaman. Isso significa que Krishna pode nos dar tudo. Tudo. Krishna pode arranjar. Krishna não é cego. Nitya nityanam chetanas chetananam eko bhunam javidadhati kaman. This sloka you can understand. Você pode entender este verso. Krishna pode arranjar tudo, mas eu estou interessado em pegar o pé de um homem rico e falar, lá tem distribuição. Eu posso te mostrar qual é a distribuição de alimento de Shyamananda Prabhu, como foi feita. Lá em Kalna, Dukhi Krishna Das, sabe? Posso te mostrar. Hare Maharaj, ele não tinha nada ali, você deve acreditar. Eu sou tão tolo, tão idiota. Eu fui para Delhi para imprimir 9 livros de uma vez só. Todo mundo sabe. Aqueles que têm alguma conexão comigo, enquanto eu não tenho nada, nenhuma posse, mas fui bem sucedido. 9 livros de uma vez só. Quantos lakhs de rúpias? Quantas centenas de milhares de rúpias? Então, se você tem um desejo, né? Prabhupada até riu. Falou, olha, esse mendigo está imprimindo 9 livros, como é possível? Então, se você tem um desejo tremendo de fazer seva, certamente Krishna vai arranjar, você deve acreditar. Mas você duvida, você não tem fé em Guru Vaishnava Bhagavan, é por isso que você não tem resultado. Esse é o principal ponto. Então, eu quero completar este ponto e algum dia eu posso falar tudo em detalhes. So, tatro bhagavatana dharmana sikshet gurvatma daivataha amayaya unubritta jaitushed atma atmadohari. That is the formula of Prabhupada. Esta é a fórmula de Prabhupada. Prabhupada nunca quis nos enganar.
Mas nós estamos enganados. Porque nós somos enganadores. É por isso que nós somos enganados. Agora o ponto é, na verdade, no Bhagavatam também. Então, você deve desenvolver essa acurácia fina por meio do Sankirtana. Rupa Goswami Pada nos sugeriu. Nós teremos... Are Maharaj, se a gente cantar Sankirtana o dia inteiro, como a gente pode cozinhar, a gente pode fazer outras coisas, ser tolo. Jiva Goswami Pada nos aconselhou que enquanto nós estivermos fazendo outras práticas devocionais, ainda assim, você terá que fazer aplicando ou com a ajuda do Nama Sankirtana. Você deverá aplicar, fazer tudo, praticar tudo por meio do Sankirtana. Então não pare a sua boca. Não pare a sua boca. Siga fazendo Guru Seva, tradução, siga fazendo. Bilhões de Jivatmas, incontáveis Jivatmas estão em todo o mundo morrendo. E como é que você está descansando confortavelmente? Como você está dormindo confortavelmente? Você não está pensando em qual benefício você pode fazer para elas? Assim como o Prabhupada fazia todo dia e noite, sem nenhum descanso. De noite ele escrevia, de dia falava Harikatha, e ininterruptamente arranjava exibições, Harikatha, escritos, publicações, livros, como era possível. Enquanto não é possível para mim, mesmo com essa tecnologia tão moderna, mesmo com toda a ajuda dessa tecnologia moderna, ainda assim eu não consigo fazer o mesmo. Ainda assim, eu não consigo fazer nada por todos vocês. Hoje mesmo eu vi o sol nasceu e o sol se pôs. Todo dia eu estou tentando fazer algum bhajana, mas eu estou chorando porque eu não posso fazer nada. Eu vejo o sol nasceu, o sol se pôs, como se fosse vento. O meu dia está passando como se fosse vento. Todos os meus dias estão passando como vento. E eu não consigo fazer Guru Vaishnava Seva perfeito. Bhagavata Seva perfeito. Eu estou sempre me lamentando, dia e noite. Agora mesmo era de manhã e agora mesmo já passou a noite, como vento. Dia e noite estão passando como vento. Como nós aprendemos isso na nossa infância, que tempo e a maré não esperam por ninguém. O tempo e a maré não esperam por ninguém, estão sempre se movendo. Assim como na primavera e no outono, né? A gente vê que aquelas folhas velhas, folhas secas, na primavera ou no outono, elas caem. Todas as folhas das árvores caem e a gente deve sentir isso de coração. Maharaj, eu estou me aproximando da morte. Assim como aquela árvore, aquela folha que cai da árvore na estação, dessa mesma maneira, um dia passou, outro dia passou, um ano passou, e eu estou perdendo esse tempo. Dessa maneira, é um tópico muito difícil, né? Que a gente não consegue ver Atma por toda parte. Por que a gente vê tanta diversidade? Por que a gente não consegue ver que Krishna está em toda parte, Atma? É por isso que no Bhagavatam está escrito Atma vasamidam sarvam jatkinchit jagadam jagat. No Isha Upanishad está escrito um pouco diferente. Ishavashamidam sarvam jatkinchit jagadam jagata. It is written in Isha Upanishad. Está escrito assim no Isha Upanishad, mas no Bhagavatam está escrito Atma vasamidam sarvam jatkinchit jagadam jagat. All were infinity jivatma sadhya. Ou seja, tem infinitas jivatmas por toda a parte, mas nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver, a gente não vê a existência delas. E eu também sou como uma poeira, ou nem mesmo uma poeira. Eu não consigo encontrar minha existência, minha posição, em comparação com esse todo universo, esse universo infinito. Se você for para outra estrela, tipo para Marte, para Vênus,
você vai ver que essa terra vai ser como um pontinho azul, ou nem mesmo isso, vai ser uma partícula de Vênus, ou de outra estrela, planeta, se você for até lá. Aqueles cientistas, astronautas já descobriram. Você pode ver uma foto na internet. Você não pode nem detectar. Olha onde está a Terra. É isso aqui, essa pontinha tão pequeno. Essa é a nossa Terra. E ali está todos os conflitos, 7 oceanos, grandes guerras mundiais, a Índia, a América, a China, mas não há nenhum conflito dentro do coração de um devoto puro. Eles sempre querem se absorver em Hari Bhajana, Harinama Sankirtana. Então, Mahaprabhu nunca falou mentira. O mundo inteiro está queimando, você pode ver. Milhares de pessoas morrendo com coronavírus, em conflitos. As pessoas são cruéis. Veja, eu não tenho inimizade com você, nenhuma inimizade. Na verdade, eu nem te conheço, ainda assim eu vou te matar. Essa é a humanidade hoje em dia. Eu nunca vi você, nem sei quem é você, ainda assim eu vou bater em você, atirar em você, matar você. Essa é a humanidade hoje em dia. Srila Vamana Goswami Maharaj costumava dizer, e eu também, às vezes eu falo, e as pessoas ficam bravas comigo, a mesma coisa eu digo, que primeiro de tudo, nós teremos que nos tornar verdadeiros seres humanos, depois a gente pode tentar se tornar sábio. Vamana Goswami Maharaj dizia, olha, primeiro de tudo você deve se tornar um ser humano, primeiro de tudo você deve se tornar são, você deve se tornar humano. Depois disso, você pode pensar em começar o Hari Bhajana ou não. E Prabhupada diz que disfarçado de sannyasi, disfarçado de acharya, porque é muito fácil, todos podem acreditar em mim, eu posso enganá-los facilmente, apenas eu tenho que falar umas palavras doces. Mas eu também falo às vezes palavras doces, mas às vezes eu te dou um tapa também. Às vezes eu mostro minha afeição e às vezes eu te dou um tapa. Essa é a minha posição. É por isso que o meu comportamento é muito ruim. O que fazer? Eu não sei como... Eu sou um selvagem, eu não sei me comportar como humano. Você pode me jogar na floresta de Vrindavana. É muito bom. Eu posso me perder lá. Sem problemas, ninguém vai me perturbar. Então, por toda parte você deve descobrir Atma. Tem incontáveis, infinitas Atmas eternas, Nitya. Agora, eu estava falando, meia hora atrás, que por que a árvore de Nim cresce de uma maneira, a árvore de manga, o coqueiro, a jaqueira nasce de outra maneira. Hare Maharaj, é de acordo com a qualidade da semente. E você já me disse que existe diversidade. Sim, eu também concordo. Muitas vezes eu falo diversidade na unidade, unidade na diversidade. Isso se chama Advaya Gyana Tattva. Tudo vem de um único princípio. Tudo. E ao mesmo tempo, é diferente e não diferente. Diferente e não diferente de Krishna. Achintya Beda Beda Tattva. Então, se nós pudermos descobrir esse tipo de diversidade no universo, quanta diversidade há aqui? Hare Maharaj, como nós podemos contar? Existe incontáveis, infinita diversidade. Infinita diversidade você pode encontrar. Neste mundo cósmico, você não consegue nem contar, é por isso que eu estou dizendo. Claro, no mundo material tudo é limitado, mas a gente não consegue contar. Se eu te pedir para contar o número de partículas de poeira dessa Terra, você pode? Não, não é possível. Mas claro que o infinito tem uma honra especial e deve ser aplicado ao universo transcendental. Ainda assim eu estou falando para que você entenda. Porque os matemáticos, eles também calculam 10 elevado a infinito, 10 elevado a zero, porque eles não têm concepção sobre nada espiritual. Então, é um termo aberto que eu estou falando, diversidade infinita. Que se é possível que Krishna possa manter uma diversidade infinita neste mundo material,
Porque não é possível que Krishna possa manter infinitas Jivatmas. Eu posso chegar a uma conclusão num futuro próximo sobre Jivatma, Jivatattva, totalmente claro, para que não haja nenhum conflito, nada. Posso tentar, pela misericórdia de Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada, posso tentar. Então agora eu quero responder. Por que a minha situação está tão ruim e a sua situação está muito boa? Por que você é tão elevado e eu sou tão caído? Isso depende também da qualidade ou do sanskara, das impressões passadas. Se os meus sanskaras são ruins, Gurudeva queria me ajudar, mas eu tenho duplicidade, falsidade, por isso eu não pude receber. Então, de acordo com o sanskara, né? Mas todos os sanskaras podem ser finalizados se eu me render 100%. Aí esse ponto é finalizado, né? Se eu tiver 100% de submissão, não há mais questão de sanskara. É por isso que não há questão de fruto do karma com Guru Vaishnavas puros. Não há fruto do karma com Vaishnavas puros. No janma karma bandhanam Vaishnavanam chavidyate. Os Vaishnavas puros, eles não estão presos ao karma de maneira nenhuma. Agora eu posso dar um exemplo. Dois estudantes, um é Virochana e o outro é Indra Maharaj. Virochana e Indra Maharaj. Virochana é o pai de Bali Maharaj. Então ambos, eles foram receber lições do grande Pandita, do Acharya dos semideuses, o Acharya do céu, Brihaspati. Brihaspati, você sabe? O Gurudeva Brihaspati. Então Brihaspati foi ensinar os dois ao mesmo tempo. Os dois se sentaram diante de Gurudeva, igual, para aprender Brahma Tattva Gyana, a ciência espiritual. E depois de algum tempo, 6 meses ou 1 ano, Brihaspati Ji, Guruji, perguntou: "Ei, o que vocês entenderam?" E um falou algo, enquanto Indra, ele perguntou: "Indra, como você entendeu?" E Indra falou o oposto. Os mesmos ensinamentos eles receberam de Gurudeva, ao mesmo tempo eles receberam, mas houve algum problema, porque o sanskara de Indra era um pouco mais elevado do que o sanskara de Virochana, que tinha o humor de um demônio. Então Virochana não pôde entender. Também, talvez 2 ou 3 anos atrás, eu estava dando este exemplo. Yagyavalkya é um rishi. Yagyavalkya mandou 2 de seus filhos para aprender Tattva Gyana com um guru, Guru Griha, na casa do guru. Depois disso, depois de um longo tempo, eles vieram da Gurukula. Eles voltaram do Gurukula e se aproximaram do seu pai, Yagyavalkya, prestaram reverências prostradas, e Yagyavalkya estava muito interessado em saber quem entendeu o quê. Quero checar. Então, ele falou para o filho mais velho, seu primogênito. Ele falou: "Meu filho, o que você entendeu do Brahma Tattva? O que você entendeu?" Então, aquele menino começou a dar uma palestra, uma grande palestra diante de Yagyavalkya. E Yagyavalkya só ouviu. Mas Yagyavalkya não é um homem comum, ele é muito esperto, muito realizado. Falei: "Que tolo!" Ele falou: "Pare de falar, agora pare, já deu." Depois ele perguntou para o filho mais jovem: "Meu filho, o que você entendeu do Bhagavata Dharma? O que você entendeu sobre o Brahma, sobre a verdade absoluta? Você está há muito tempo lá na Gurukula, o que você aprendeu?" Então, aquele pequeno garoto não conseguia falar nada. Ele simplesmente olhava para o pai dele, apenas olhava com o pai com os olhos arregalados e com muita curiosidade, estava agitado. Olhava para o pai e olhava para os pés de lótus do pai. Olhava para o pai e olhava para os pés dele. Ele não conseguia falar nada, apenas olhava para o chão. Depois de um tempo, Yagyavalkya, o pai, né? Yagyavalkya
comentou com muita afeição, meu filho, realmente, você entendeu, você percebeu o que é o Brahma. Se alguém entender o que é o Brahma, essa pessoa não vai dar palestra, a pessoa vai ficar surda e muda. Preste atenção. Então, quando você compreender o que é Krishna, como Bilva Mangala Thakur, a gente vai chorar e chorar, como Madhavendra Puripada estava chorando e chorando e vai parar de falar. O mundo inteiro está vazio sem Govinda. A gente vai chorar como Mahaprabhu. Nayanam galada sudharaya badanam gadagaduruddhaya gira pulokoir nichitam bapu kadatava nama gohane bhavishvati. When I can get that Quando eu poderei ter esse tipo de chance? Quando dia e noite eu estarei chorando. Qualquer coisa que eu veja, em qualquer lugar que eu veja, eu não vejo Govinda e não vejo o Guru Vaishnava, está tudo vazio. O universo está vazio sem Govinda. Quando eu vou poder ver isso? Quando eu poderei ter essa chance de chorar dia e noite? Quando eu poderei me tornar uma personalidade assim, pela misericórdia de Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada, o dia e a noite inteira chorando? Sem Krishna, tudo é sem sentido. Sem Guru Vaishnava, tudo é sem sentido. Se Guru Vaishnava abandonarem essa terra, tudo fica vazio. Quem é que vai nos amar dessa maneira? Quem é que vai nos dar tanta afeição? Quem é que pode pensar em nós o tempo inteiro? Eles falam, ei, você pode agir assim, pode agir dessa maneira. Quem é que pode nos aconselhar? Quem pode nos aconselhar dessa maneira? Milhões de mães, milhões de pais, bilhões de mães e pais eu já tive nas minhas vidas passadas, nas minhas incontáveis vidas passadas. Bilhões de mães, pais, amigos. Mas se eu colocar todos eles de um lado e colocar Prabhupada do outro lado, a afeição de Prabhupada é ainda maior, muito maior, incomparável, insuperável. A gente não pode contar, não podemos nem imaginar que tipo de afeição, amor Prabhupada quis demonstrar por nós. Mas nós somos tão tolos, tão idiotas, que não pudemos aceitar, não estivemos prontos para aceitar. É por isso que Jagavalka falou, aqueles que percebem o que é o Brahma Tattva, aqueles que percebem de fato o que é o Brahma Tattva, a verdade absoluta, eles ficam sem voz. No dia que você puder perceber o que é Bhakti, você vai parar de dar palestra. Você vai querer ir para um local bem solitário e vai começar a chorar. Janme janme dao he gaurori ahirtu ki bhakti charane thoma kabe habe bhalo sedinoya. When we can cry? Quando eu poderei chorar? Nenhum Kirtan vocês estão cantando. Vocês acham que cantar Kirtan é perda de tempo? Eu sei. Você acha isso, né? Eu posso bater em você. Você não está fazendo Kirtana. Está aprendendo isso, aquilo. O que é que você pode fazer? Se isso não é útil para Guru Seva, Krishna Seva, a vida está passando, mas nós estamos brincando. Isso não é bom. Então, em Kali Yuga, ninguém quer fazer bhajana daquela suprema personalidade de Deus, que quer nos dar tudo. Até mesmo Krishna pode vender a si próprio diante de nós, muito facilmente. Krishna Bhajana. Se alguém me perguntar, Maharaj, qual é a coisa mais fácil do mundo? Eu diria Hari Bhajana. Porque Hari Bhajana é espontâneo. É muito natural que nós possamos fazer Hari Bhajana, é muito natural. Mas não estamos fazendo por conta de Maya, que é um impedimento, é uma barreira, Maya, a falsidade, a ilusão.
Então, Hari Bhajana é a coisa mais fácil de se fazer. E qual é a coisa mais difícil de se fazer? Hari Bhajana, a mesma coisa. Aqueles que estão em Maya, para eles, essa é a coisa mais difícil. É o trabalho mais difícil de fazer, Hari Bhajana. Então depende de qual posição você está. Kalau narajan jagatam param gurum trilokanatha natapad pankajam prayenamartha bhagavantam achyutam yakshanti pasanda vivinna chetas. Kalau narajan jagatam param gurum trilokanatha natapad pankajam. Se você souber algo sobre Krishna genuinamente, você vai querer pular nos pés de lótus de Krishna. Krishna é tão misericordioso. Você pode ver no Kirtana, nós gravamos alguns dias atrás. Você deve aprender, ouçam esses Kirtanas. Se você não quiser fazer nada, ainda assim, enquanto você estiver cozinhando, qualquer coisa que você estiver fazendo, comprando vegetais, lavando, siga ouvindo, você pode apreciar, preste atenção. Dessa maneira você pode praticar, prestar atenção em uma coisa só. Agora você não consegue fazer isso. Agora, se você for cozinhar, você vai ficar pensando em outras coisas, sua mente está toda partida, sua mente está toda dividida. Você não consegue reunir todas as partículas da sua mente. A sua mente está em incontáveis divisões, incontáveis direções. A gente não tem a capacidade, o poder de controlar a mente. Como é que eu posso controlar? Não é possível. Então, usualmente em Kali Yuga, ninguém quer fazer Krishna Bhajana. 1 ou 2 artigos também ontem eu estava escrevendo, dizendo que alguém pode sair com uma conclusão falsa, alguém pode chegar a uma conclusão falsa por conta das suas ofensas passadas. Ela falou, olha, Hari Bhajana é impossível, a gente não pode fazer, mas eu posso fazer dessa outra maneira, uma atuação. Mas, não é possível. Guru Vaishnava podem falar dessa maneira, mas isso não é possível. Mas veja, Srila Vishwanatha Chakravarti diz que se você realmente é genuíno, sincero, e você for servindo o Guru Vaishnava, ainda assim vai levar um bom tempo. Às vezes, se a sua submissão for muito perfeita, vai levar menos tempo. Do contrário, vai levar algum tempo. Porque é a instrução permanente dos Shastras, que você deve satisfazer o desejo de Guru Vaishnava. Você não deve ter nenhum outro desejo. Então, como é que você está desenvolvendo outros desejos? Aquilo que é o desejo de Guru Vaishnava Bhagavan deve ser o nosso desejo. Então, o dia inteiro, a noite inteira, você deve fazer seva sob a orientação de Guru Vaishnava. Este é o único remédio, eu disse para vocês. Ainda assim, porque a submissão não é 100%, talvez 99%, 95%. Então, você pode receber algum poder aí, mas não é completo. Srila Vishwanatha Thakur diz que, às vezes, alguém pode te colocar, suponha, né? Alguém te colocou numa corrente de ferro. Então, você está sofrendo por estar preso. E se alguém vier para cortar essas correntes com uma faca de metal, cortar essa corrente de ferro, então, até e a menos que aquele homem corte totalmente, suponha que ele cortou 95%, ainda assim você vai sentir o mesmo sofrimento, porque você ainda está preso. Quando a corrente for cortada 100% e jogada fora, aí você vai sentir a liberdade. Então, não pense que você não está fazendo nenhum avanço no bhajana. Não pense isso. Você deve manter a esperança que nós estamos seguindo esse procedimento mostrado por Guru Vaishnava. Estamos ouvindo Harikatha, cantando Kirtana, fazendo tudo, mas um pedido. Em nome de Srila Prabhupada, do Vishnu Vaishnava Sabha, não tente estar em nenhuma asatsanga, sabendo ou não sabendo.
Você deve ser muito esperto para evitar a satsanga, associação mundana, o apego mundano. Se você tiver um mínimo desejo de receber Labha Puja Pratishta, você nunca vai sair de Maya. Isso é um tipo de humor de desfrute. Então, eu não posso te garantir que você vai ser bem-sucedido assim. Porque você está ouvindo Harikatha e ao mesmo tempo você tem uma duplicidade no coração, então você deve me prometer que você não vai estar em nenhuma asatsanga, nenhum apego mundano, seja em casa, na rua, no escritório, em qualquer local, sabendo ou não sabendo. Sabendo ou não sabendo, a alma condicionada está habituada em ter apegos mundanos a satsanga, e esse é o principal objetivo de Prabhupada, nos libertar de asatsanga, da associação mundana, apego mundano. Prabhupada nos dava muitos conselhos, sempre. Prabhupada quis nos proteger de asatsanga, mas atualmente é praticamente impossível. Eu não posso dizer que é impossível. Se houver alguma palavra no dicionário que significa quase impossível, eu diria, mas é possível. Quase impossível, mas possível. Se você tiver 100% de submissão, se você puder amar Guru Vaishnava, a associação com eles, 100%. Se você não gostar de mais nada, você só quer a associação de Guru Vaishnava mentalmente e fisicamente. Então eu posso garantir que nesta vida você pode ser bem-sucedido. E a garantia já está no Bhagavatam, já está lá. Uma garantia perene, eterna no Bhagavatam. Bhakti parishanubhava viraktir annatra chaishati kalaha prapaddamanasya khutus. This sloka is given. Tem este verso. Bhakti parishanubhava viraktir annatra chaishati kalaha prapaddamanasya. Prapaddamanasya chu tushti pusti anughasam. This sloka given in Bhagavatam. Maharaj, if you are doing actual bhakti, then why Maharaj, se você estiver fazendo verdadeiro bhakti, então por que há problema? Se você está fazendo realmente bhakti, bhakti genuína, então instantaneamente, ao mesmo tempo, não é que primeiro você vai obter bhakti, outro dia outra coisa, não. Parishanubhava significa aqueles que estão aprendendo sânscrito, para eles eu estou dizendo, parou, isha anubhavaha. Parou significa o maior, para. Isha significa o Senhor Supremo, parou isha anubhavaha. Você vai ter um sentimento direto dos passatempos de Krishna, sobre a lila, sobre as características únicas de Krishna, as qualidades únicas de Krishna, a doçura excelente do Harinama. Você vai obter, sentir tudo isso. Enquanto você não desenvolver este gosto, se você tentar fazer Raga Nuga Bhajna, eu posso quebrar a sua cabeça, seu tolo. Vou quebrar a sua cabeça, seu sarradia. E eu posso dar declarações comparativas no próximo dia. Quanto nós estamos desviados de Prabhupada. O que Prabhupada quis dizer e o que nós estamos fazendo hoje em dia. Estamos totalmente desviados do caminho de Prabhupada. Ainda assim, eu vou identificar que eu sou um grande acharya da Gaudiya Mata. Estou totalmente desviado, totalmente desviado. Nem 1% está igual. Essa é a condição, veja. Bhakti parishanubhavaha virakti annatra. Então, esses 3 pontos eu posso falar e agora eu tenho que parar por hoje. Eu tenho que começar algum outro seva hoje, todo dia, mas hoje tem um seva especial. Então, se houver bhakti, automaticamente você vai sentir o sentimento para Isha Anubhavaha, esse sentimento do Senhor Supremo, e Virakta Anumatra. Automaticamente você vai cortar todos os interesses materiais, automaticamente. Automaticamente. Isso é automático. Não é que de propósito, Maharaj, a partir de amanhã eu vou tentar desenvolver esse hábito. A partir de amanhã. Por que você não começa hoje a parar com esse hábito ruim? Não para agora, né? Virakta Matra. Significa, você tem atração por algo, apego por algo. Então, automaticamente, isso vai desaparecer.
Aqueles que estão mentindo diante de você, você deve evitá-los. Maharaj, essas três coisas são simultâneas. São três facilidades simultâneas. Bhakti, serviço devocional, Parishanubhav e Virakta. Você vai perder o interesse por todas as coisas materiais, Você não pode ter nenhum traço de desejo material. Prabhu tava pado juge mor nivedano nahi mangi deho sukho vidyadhano jano nahi mangi sargo ar moksho nahi mangi na kori parthana kuno Vibhutiralagi. Você deve cantar. Eu prometo para você, se você cantar de coração, você não precisa estudar os Vala Nilamani, eles são enganadores, eles estão falando errado. Se você se aprofundar no Prarthana, Prema Bhakti Chandrika, eu prometo para você, se você sentir essa doçura do Harinama, eu prometo que você vai chegar em Raga Nuga Bhajana, Rupa Nuga Bhajana, eu prometo. Do contrário, eu posso jogar fora essa minha roupa de Paramahansa. Isso é 100%, isso é científico. Aquilo que eu aprendi de Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada, Kesha Goswami Maharaj, Vamana Goswami Maharaj, Shrita Goswami Maharaj, todos, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, eles me ensinaram assim. Então, aquilo que eu aprendi com eles, eu estou falando para vocês. Eu não estou manufaturando nenhum Siddhanta, eu não estou inventando nada. Aquilo que eu recebi deles, eu estou passando para você. Isso é um procedimento muito fácil. Prabhupada dizia, aqueles que estão no Shrota Panta, eu prometo que eles não vão perder nada. Prabhupada diz, e o que eu estou falando? Ok, abandone o Shrota Panta. É muito difícil, é impossível, e venha por esse outro caminho mais fácil. Eles são sarradias. Eles vão arrumar um procedimento sarradia para você. Mas Prabhupada nos prometeu, esteja certo, Prabhupada prometeu. Aqueles que são 100% no Shrota Panta, aqueles que acreditam no Shrota Panta em nada mais, Prabhupada prometeu para eles 100%, nesta vida eles podem ser bem-sucedidos. Aqueles que acreditam 100% no Shrota Panta, seguem o Shrota Panta e nada mais. 100%, nesta vida, eles podem ser bem-sucedidos sem dúvida. Sujanar buddharadito padu jugam jugadharma durandara patro baram Varadavayadayaka puya padam Pranamami sada prabhupadu padam Pranamami sada prabhupadu padam